A paz de Cristo, amada Igreja do Senhor, estamos aqui mais essa quarta-feira para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor por meio da sua palavra. Queria meditar na palavra do Senhor hoje no livro do Neemias, capítulo 8. Vamos estar vendo alguma coisa sobre a renovação espiritual por meio da palavra do Senhor. O que a palavra pode transformar as nossas vidas. Amém? Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estava de pé junto a ele, junto à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maséias, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Rassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram as suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os seus rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava em seu lugar. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendessem. Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Vamos orar. Pai, nós engrandecemos o teu santo nome, glorificamos a ti, ó Pai, por meio da tua palavra, Senhor, esta palavra maravilhosa, esta palavra santa, esta palavra, Senhor, que nos dá vida, que nos transforma, Senhor, essa palavra que nos dá fé, a fé para aproximarmos mais do Senhor. Que essa palavra venha a cada dia cumprir o propósito na vida de cada servo teu, Senhor, de nos ensinar os teus propósitos, nos ensinar a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, ao longo dos séculos, o povo de Deus enfrenta
períodos em que a sua palavra tem sido negligenciada. E como resultado disso, a vida espiritual vai se esfriando. Sem a ênfase na palavra do Senhor, sem a ênfase na Bíblia, o povo perde espiritualmente a visão, o povo vai definhando espiritualmente e começa a vir a dúvida no coração de cada um de nós. A fé que nós temos no Senhor vem por meio da sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Uma das marcas principais de uma renovação espiritual é a ênfase na palavra de Deus. Todo o Antigo Testamento mostra o povo de Israel num percurso, vamos dizer assim, complicado da vida, né? Eles tinham momentos altos, momentos baixos que eles esqueciam a palavra do Senhor, eles morriam espiritualmente, mas vinha a palavra do Senhor, eles começavam a crer, a fazer a vontade do Senhor, eles passavam a ascender, ficar novamente perto do Senhor, e nós vemos esse cair e levantar a todo momento no Antigo Testamento, né? Mas vemos que Deus sempre teve um cuidado com o povo, de enviar juízes, sacerdotes, profetas, para trazer o povo novamente para si. Não há uma renovação espiritual em nossas vidas sem um pleno conhecimento da verdade, da palavra do Senhor. E a igreja do Senhor, ela é construída sobre o fundamento central, que é a Bíblia. Então a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e é diante dela que nós temos que pegar as porções necessárias para as nossas vidas, para que a nossa fé não venha definhar, para que a gente possa crescer em conhecimento, em graça diante do Senhor a cada dia e a cada momento, para que a nossa vida espiritual seja uma vida espiritual ascendente, uma vida que se aproxime mais do Senhor. Diante disso, não podemos nos contentar somente com a palavra que é pregada nos cultos de quarta e de domingo. Você às vezes ouve aí pelo YouTube, pelo Facebook, onde a mídia que você estiver ouvindo essa mensagem, mas você não pode só contentar com isso. Portanto, o que eu quero incentivar aos irmãos nesta noite a estudarem e meditarem a cada dia ou diariamente na palavra do Senhor. Separar um tempo para estudar a palavra do Senhor. Não se contentar, não ficar satisfeito só em ouvir a palavra que é pregada na quarta, a palavra que é pregada no domingo. São muito boas, são palavras do Senhor. Cada pregador que vem aqui traz uma palavra vinda da parte do Senhor para a igreja, para a sua vida, mas você, meu irmão, tem a responsabilidade de a cada dia estar meditando na palavra do Senhor, procurando, tirando porções dessa palavra, que é ela que dá vida para cada um de nós, ela que fortalece a nossa fé. E nós vamos ver nesse texto aqui que quando a palavra do Senhor está afastada do povo, o povo cai em pecado, cai em desilusão, cai em tristeza. Então a palavra de Deus é que nos fortalece, e isso fará com que você cresça espiritualmente e fortaleça a sua fé. Em tempos de pandemia, como estamos vivendo hoje, fala-se muito em medidas preventivas para não se contaminar e de alimentos para aumentar a imunidade do corpo. Fala-se muito nisso, olha, tem que tomar as medidas preventivas para não contaminar o corpo. Alimentos que possam aumentar a imunidade. Da mesma forma, temos que nos alimentar da palavra de Deus, pois nela encontraremos as medidas preventivas contra a contaminação do pecado. Olha, essas medidas preventivas aí no mundo servem para não contaminar o corpo físico. Mas eu digo que a contaminação espiritual ela é pior do que a contaminação física, porque a contaminação física pode nos levar à morte física.
A contaminação espiritual pode nos levar à morte espiritual, pode nos levar para longe do Senhor, pode nos levar para fora dos propósitos de Deus. Então, cuide do corpo, sim, mas cuide também da alma e cuide também do seu espírito. Cuide do seu espírito, da sua alma, por meio da palavra do Senhor, por meio da leitura diária, por meio da oração, por meio do jejum. E isso vai te fortalecer a viver neste mundo. E isso também vai criar imunidade para o seu corpo físico. Porque a alegria, como diz aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. Com isso você vai se alegrar, em meio às lutas, em meio às tribulações, você vai se alegrar. E isso também é um modo de termos no nosso corpo uma imunidade, porque a alegria, o espírito alegre, formoseia o rosto, como diz a palavra do Senhor. Amém? Nesse texto aqui de Neemias, podemos ver um povo que estava afastado de Deus, numa condição espiritual deplorável, degradável, em virtude de cerca de 70 anos que eles estavam cativos em Babilônia. Eles tinham sido levados para a Babilônia, muitos deles nasceram na Babilônia, não conheciam a Deus, e no momento em que Neemias começa a fazer uma reforma, reconstrói o templo, reconstrói os muros, traz parte desse povo da Babilônia de volta para Jerusalém, eles começam a instituir novamente o culto ao Senhor. Neemias, ele faz uma reforma estrutural em Israel. Ele conserta juntamente com aquele povo, ele conserta o templo, ele conserta os muros, ele levanta as casas, ele faz uma reforma moral, ele faz uma reforma social naquele povo, naquela comunidade, e faltava a reforma espiritual. Então, nesse capítulo 8, 9 e 10 vai falar sobre essa reforma espiritual, por meio da palavra do Senhor, por meio do ensino, porque muitos daqueles que voltaram não conheciam nem a palavra do Senhor, não conheciam nem o dialeto deles ali, nem o hebraico, às vezes eles não conheciam, porque lá em Babilônia eles falavam o aramaico. Por isso que aqui fala também de muitos ensinando o povo, interpretando a palavra do Senhor. Olha a dificuldade que aquele povo tinha em ter a palavra do Senhor. Mas no versículo logo inicial diz que eles ansiavam pela palavra do Senhor. O povo teve sede. Esse capítulo nos mostra o início dessa renovação. Em primeiro lugar, eu posso destacar aqui o anseio daquele povo por retorno à palavra do Senhor. O povo teve sede pela palavra, eles procuraram a palavra, sentiram necessidade, eles sentiram a vontade de aprender, de saber o que estava escrito na lei de Moisés. E eles procuram então Esdras e falam: olha, nós queremos ouvir essa palavra. A palavra para eles era o maior atrativo, o maior incentivo. Eles estavam conscientes da importância da palavra. É isso que nós temos que ter em mente neste século 21. Temos a consciência da importância dessa palavra para a nossa vida, a importância dessa palavra para a nossa família, para os nossos ensinamentos. Irmãos, muitas heresias têm se tornado no nosso meio, no Brasil então, fonte de heresias, de falsos ensinos, de pessoas querendo deturpar a família, deturpar o Evangelho de Cristo. E se nós não estivermos arraigados nesta palavra, confiando fielmente nela, meditando dia e noite nela, não teremos força para suportar essa adversidade. Por isso a importância da palavra do Senhor na sua vida, na vida da igreja, na sua família, para que você não venha ficar disperso, mas que venha estar convicto daquilo pelo qual Deus te chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Não havia necessidade qualquer naquele povo. Eles não tinham outro atrativo, eles não tinham entretenimento algum a não ser a palavra do Senhor. Eles haviam deixado Babilônia para trás, assim como os seus pais deixaram o Egito. Eles olharam para a Babilônia, largaram Babilônia, foi permitido que eles voltassem para Jerusalém.
era o momento perfeito para a nação se reconciliar com Deus e começar uma nova caminhada com o Altíssimo. Todos os dias nós temos esse momento de recomeçarmos uma nova caminhada com o Senhor. Cada dia é um dia novo, cada dia é um dia de regozijo, cada dia é um dia que podemos nos alegrar com o Senhor e na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Esdras chegou a Jerusalém, as condições morais e espirituais do povo eram deploráveis. Não havia templo, não havia sacerdócio, não havia sacrifício, não havia culto. 14 anos depois, em 444 a.C., Neemias chegou a Jerusalém, desafiou o povo a confiar em Deus e reconstruiu os muros da cidade. E com a renovação da esperança veio o desejo de ouvir o livro da lei de Moisés. Todos queriam ouvir. Aparentemente, desde a destruição de Jerusalém, que ocorreu por volta de 586 a.C., não só os cultos no templo haviam cessado, mas tudo que era associado à adoração do Senhor, Deus, havia sido interrompido. Então eles não adoravam mais a Deus, eles não faziam culto mais nenhum a Deus, eles não ofereciam mais sacrifícios. E Neemias e Esdras começam a reorganizar isso para trazer o povo a ter uma nova comunhão e renovar a aliança com Deus. Depois que a cidade estava construída, as pessoas ansiavam por um retorno às suas raízes espirituais. Eles olharam em volta. Os muros, a cidade já estavam reconstruídas. As casas estavam sendo reconstruídas, mas faltava o pilar principal, que era o espiritual. Voltarem para o Senhor, renovarem a aliança com o Senhor. Se queremos uma renovação espiritual, ela virá por meio da palavra do Senhor. Não tem como. Só por meio da palavra do Senhor conseguiremos ter uma renovação espiritual. O Salmo 119, alguns versículos do Salmo 19 nos instruem a isso, a procurarmos vivenciar, vivificar o nosso espírito com o Senhor. No Salmo 119, versículo 11, ele vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. No versículo 25, vai dizer assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Olha, vivifica-me segundo a tua palavra. No verso 93 do Salmo 119, verso 93, nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. No versículo 107, diz assim: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. No verso 149, ouve a minha voz segundo a tua benignidade, vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. No verso 154, pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a sua palavra. E no verso 156, muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Então, os juízos, preceitos, mandamentos, a palavra do Senhor nos vivifica no momento que nós nos dispomos a estarmos orando, a estarmos meditando nela, a pegarmos o ensinamento e aplicarmos na prática em nossa vida. Foi isso que esse povo fez. O povo, que momento emocionante deve ter sido para Esdras, como quando o povo se aproximou dele, em essência disseram: nós queremos ouvir a palavra. Vá, pegue o livro da lei e compartilha conosco. Eles estavam sedentos, como diz aqui no verso 1.
E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei que o Senhor tinha ordenado a Israel. O povo foi ao escriba Esdras e pediu, solicitou, clamou: olha, traga o livro da lei de Moisés, traga a palavra de Deus, nos explique, nós estamos sedentos dessa palavra. E é isso que deve ser o nosso anseio, meu irmão. A cada dia devemos ansiar pela palavra do Senhor. Como diz o salmista, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Senhor, anseia pelos teus preceitos, anseia pelas maravilhas do Senhor. Louvado seja Deus. Segundo, eles tiveram ensinamento e a compreensão da palavra. Uma renovação vem primeiro pelo anseio pela palavra. Eles demonstraram isso no verso 1. Depois vem pela compreensão da palavra. O verso 3. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. Ou seja, eles clamaram pela palavra, Esdras trouxe a palavra, eles tiveram a compreensão, as pessoas estavam atentas e reverentes enquanto a palavra era lida. Verso 3, como nós lemos, mostra a atenção do povo. Eles estavam atentos, olha, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Eles estavam reverentes, em adoração. Eles compreendiam o que estava sendo ministrado. Eles queriam mais e mais da palavra do Senhor. Quando Esdras levantou o pergaminho e desenrolou-o para a passagem que iria ler, as pessoas que estavam sentadas nas praças honraram a palavra de Deus, ficaram de pé. Eles tinham reverência. Muitos se prostraram e adoraram a Deus. Eles sabiam que não era um mero homem que ia falar algo de si mesmo ali. Não, ele ia falar a respeito da palavra que traz vida, que traz conforto, que traz salvação, que traz alegria para os nossos corações. Essa palavra que dá esperança e que dá vida, foi essa que eles estavam reverenciando. Esse Deus que deu essa palavra, que eles estavam reverenciando naquele momento. As pessoas permaneceram de pé enquanto a lei era lida e explicada. Olha que reverência, diz aqui que era desde a alva até o meio-dia, desde manhã até o meio-dia. Eles ficaram de pé, ouvindo, se enchendo, se alimentando da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. O objetivo deles era ajudar todo o povo de Deus a entender a palavra. E muitos estavam ali, olha, explicando ao povo, mostrando ao povo como era a interpretação daquela palavra. Mesmo para aplicar corretamente a Bíblia, você deve interpretá-la corretamente. Olha, pegar o texto, ver o que aquele texto quer dizer realmente, no seu contexto histórico. Não é difícil, meu irmão. Basta você procurar. Tem muitas formas hoje de pesquisar. Ah, pastor, mas eu não tenho. Olha, como pesquisar? Tem, todos nós temos um momento como pesquisar. A palavra de Deus, ela é intérprete de si mesma. Ou seja, ela vai interpretar a si mesma quando você estiver lendo, por meio do Espírito Santo. Aí você, pastor, não tem entendimento suficiente. Sim, mas Deus pode te dar um entendimento por meio do Espírito Santo. Ele que nos dá o entendimento desta palavra. Ele que vai nos ajudar a interpretar essa palavra, porque foi Ele que colocou no coração, na mente de cada escritor aqui as palavras que deveriam ser escritas. O próprio apóstolo Paulo fala a Timóteo que a palavra de Deus foi divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para ensinar, para repreender. Então a palavra de Deus foi inspirada, e foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus.
Então todos nós temos capacidade de ler a palavra e temos a compreensão dela para a salvação. O que nós precisamos para a salvação está aqui, é a palavra do Senhor. Então pegue ela, esmiúce a palavra, leia, medite, ore a Deus. Senhor, dá-me entendimento da tua palavra. Espírito Santo, abra os meus olhos espirituais para que eu entenda o propósito pelo qual o Senhor quer falar por mim, por meio dessa palavra. Abre o texto, vai lendo, vai meditando, e o Espírito Santo vai te confortar, te consolar, vai te ensinar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Terceiro, então, primeiro, o povo ansiou pela palavra. Segundo, eles tiveram a compreensão da palavra. Terceiro, eles corresponderam à palavra. Eles colocaram em prática. Não basta apenas nós termos anseio por essa palavra. Não basta apenas eu ter o entendimento dela, porque tem muitos aí que têm entendimento fora do comum dessa palavra, mas não colocam nada em prática. Ou colocam até o contrário. Muitos estudam a palavra de Deus hoje para confrontar, para criar heresias, falsos ensinos, para confrontar as doutrinas bíblicas. Então, não basta só ansiar pela palavra, não basta somente ter o entendimento da palavra, precisa que colocá-la em prática, precisa colocar aquilo que está aqui em prática, ser uma prática de vida para a sua vida. O objetivo deve ser sempre transformar as vidas pela Escritura. O próprio Paulo falou, o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, isso é colocar em prática o novo. As coisas velhas passaram. Por meio da palavra de Deus, nós somos libertos do pecado, somos sarados, somos curados, somos transformados pelo poder da palavra do Senhor. Então nós somos novas criaturas em Cristo. Então temos que andar conforme essas novas criaturas, conforme esse livro determina que venhamos andar. Louvado seja o nome do Senhor. Então o objetivo principal é esse, a transformação da vida, a transformação do nosso ser em um novo ser, em um cristão autêntico que dê testemunho de vida e testemunho de arrependimento, testemunho das boas obras de Cristo. A primeira atitude foi justamente de arrependimento do povo. O verso 9 diz assim: Neemias, que era governador e sacerdote, e o sacerdote Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras do Senhor. Houve uma comoção geral no meio do povo. Eles viram nitidamente os pecados deles sendo desmascarados por meio da palavra do Senhor, mas eles viram também a alegria da salvação por entendimento da palavra do Senhor. A palavra estava sendo pregada ali não para a condenação deles, mas estava sendo pregada para arrependimento, para a salvação, estava sendo pregada para a reconciliação com o Senhor, e eles começaram a entender e ver os pecados que eles tinham cometido pelo Senhor, começaram a chorar e se arrependeram e pediram perdão e se reconciliaram com o Senhor. A pregação genuína da palavra de Deus sempre revela e desvenda o nosso coração pecador, sempre nos impulsiona a conversão e a mudança de direção. Essa palavra nos incomoda, a palavra de Deus precisa nos incomodar, a palavra de Deus precisa nos confrontar o nosso eu, confrontar o nosso ego, confrontar as minhas disposições e transformar aquilo que há de mal ainda. Então nós temos que evoluir a cada dia por meio desta palavra, crescer a cada dia por meio desta palavra,
Paulo fala, esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu esqueço as coisas, esqueço os pecados que eu cometi, renovo a aliança com o Senhor, por meio da sua palavra, e continuo em frente, crescendo em graça e santidade diante do Senhor. O povo, após isso, teve uma segunda atitude, uma atitude de alegria. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, disse Neemias. O povo estava chorando por causa dos pecados, e Neemias, não, a alegria do Senhor é a vossa força. Esqueça esse pecado, Deus já te perdoou, então viva, alegre-se. Ou isso que ele estava falando para o povo, a alegria de saber que Deus perdoou todos os nossos pecados e que somos o seu povo, deve preencher os nossos corações. Olha, meu irmão, o diabo ele não tem autoridade nenhuma sobre a sua vida para apontar nenhum pecado que porventura você tenha cometido. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ele limpou todos os nossos pecados. E o próprio Deus diz por meio da sua palavra, dos teus pecados não me lembro mais. Então ele não se lembra do seu pecado, apenas ele quer que você peça perdão, se humilhe diante dele e siga em frente. Não deixe que nenhuma coisa que você porventura tenha feito no passado fique te incomodando hoje. E fique acusando você e acusando a sua família. Não, se você cometeu, todos nós cometemos erros. Muitos ou poucos. A diferença é como nós reagimos a isso. Se você reage de um sentido de lamúria, se você reage no sentido de, minha vida acabou, Deus não me ama mais, não, você está perdido. Infelizmente. Mas por meio da palavra do Senhor, ela diz que o nosso sentimento tem que ser outro. Um sentimento de arrependimento. Um sentimento de que, olha, Senhor, eu realmente pequei. Senhor, eu realmente errei. Mas eu quero me acertar com o Senhor. Peça perdão e siga em frente. Isso é o princípio de uma renovação espiritual. O povo aqui, como nós vimos, o povo de Israel estava perdido. A vida espiritual estava deplorável. Eles chamaram Esdras e Neemias, queremos ouvir a palavra do Senhor. Ouviram, entenderam a palavra, se arrependeram e renovaram a aliança com o Senhor. Esse é um princípio que nós temos também de aplicar às nossas próprias vidas. Se eu errei, eu vou pedir perdão ao Senhor, pedir ajuda ao Espírito Santo para não cometer mais aquele erro, mas renovar a minha aliança com o Senhor, renovar a minha aliança com meu irmão e seguir em frente, glorificando e exaltando esse Deus. As situações nem sempre são fáceis, mas ele não disse que a alegria vinha de nós mesmos. Neemias falou que a alegria do Senhor é a nossa força. A libertação de sentimentos depressivos vem em decorrência do entendimento da palavra de Deus e da comunhão verdadeira com os nossos irmãos. Olha, aproxime-se do Senhor, que esse sentimento depressivo ele vai sair em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai confortar, a palavra de Deus vai consolar, a palavra de Deus nos conforta e nos consola em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eles voltaram para a palavra de Deus, se arrependeram dos seus pecados, adoraram a Deus, obedeceram e houve um reavivamento no meio daquele povo. Houve um renovo espiritual. Então renove a sua vida nesta noite, espiritualmente, no nome do Senhor Jesus Cristo, por meio desta palavra. Podemos aplicar essa palavra em nossa mente. O único modo de cultivar uma vida cheia da palavra é por meio da obediência ao mandamento de Deus, para que mortifiquemos as nossas concupiscências, mortifiquemos os nossos pecados. Cada momento de nossas vidas é uma oportunidade de servirmos a Deus. Não adie esse momento. Sirva a Deus com todo o seu coração. O Senhor realizou um grande avivamento no meio daquele povo, porque o povo voltou-se para as Escrituras Sagradas e voltou-se, consequentemente, para Deus. Essa é a nossa mensagem de hoje.
Volte-se para Deus, sirva-o de todo o seu coração, sirva ao Senhor, confie, tenha convicção da salvação que uma vez por todas foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário para cada um de nós. Foi conquistada para mim, foi conquistada para você. A salvação que Cristo efetuou na cruz, ninguém pode tirar de nós, porque foi dada, foi graça do Senhor, foi dada de graça. Ele morreu, nos justificou do pecado, nos transportou, como diz a sua palavra, para o reino, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos transportou para o reino de Cristo e nós somos servos de Cristo, cordeiros de Cristo, herdeiros de Cristo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, viva com esperança, viva com gratidão, viva com alegria no Senhor por meio da sua palavra, porque essa palavra é firme, essa palavra é eficaz, essa palavra que nos salva, essa palavra que nos dá força para cada dia levantarmos e caminharmos neste mundo, no mundo que está perdido, mas é um mundo que nós estamos vivendo, é um mundo que nós temos que orar constantemente também, não para que venha a que Deus pese, não, ore para que Deus salve aqueles que têm perseguido a igreja, aqueles que têm tentado deturpar até as famílias. Muitas vezes nós tendemos a ficar irados, Senhor, passa fogo. Não, ore para que haja conversão. Já pensou se um youtuber desse da vida, que fala tanto aí mal da palavra, quer influenciar, se converter? Já viu a influência que uma pessoa dessa tem, que possa ser usado para a palavra do Senhor? Eu sei que é o Espírito Santo que faz todas as coisas. Então, se aprover Deus convertê-lo, que converta. E essa deve ser a nossa oração. Não clamar para que Deus mate, mas para que Deus salve. Depois pode levar, mas que leve salvo no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, creia na palavra do Senhor. Creia nas promessas que essa palavra tem para você e para a sua família, porque jamais alguém poderá arrebatá-los de você. Essa palavra foi de graça e essa palavra é que dá vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e vamos orar, agradecer a Deus. Pai, nós louvamos a Ti mais uma vez, louvamos pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada aqui. Agradeço a Ti e creio que onde a minha voz chegar, Senhor, onde a Tua palavra chegar, vai produzir, Senhor, fruto para a glória e para louvor do Teu nome. Que os corações estejam abertos, Senhor, que o Espírito Santo trabalhe em cada coração, mente, nas famílias, Senhor. Restaure as famílias, restaure o povo do Senhor, Pai. Que o Senhor possa estar à frente de todos esses negócios, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada família, sobre a Tua igreja, no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, em nome de Jesus. Amém.